acho que é uma realidade hoje para o mundo todo, para todas as pessoas. Para os adultos, mas sobretudo para os adolescentes e crianças que nasceram já nessa geração Y, né? Então, eu acho que isso lança desafios para a escola, para as famílias, que eu acho desafios pouco compreendidos ainda. Então, o nosso desafio maior, enquanto educadores, enquanto orientadores, eu acho que é desvendar essa realidade que a gente está vivendo, para, a partir disso, imprimir os primeiros passos, né? Digamos assim, de uma educação adequada para o uso adequado da internet, né? Uma orientação, né? Sim. E eu acho assim, quando a gente fala na questão da orientação e do uso, é uma palavra óbvia. Eu acho que isso pode ser visto da forma mais saudável possível. E eu acho que o que legitima o que é saudável nessa relação é justamente diálogo. Eu acho uma bobeira lutar contra isso. Porque a ideia que você tem dentro da ciência e na educação e na família, em qualquer espaço social, é como se isso fosse um mal da época, e não é. Então, sim, assim, qualquer coisa que a gente da psicologia, da educação, da pedagogia venha a chamar de sintoma, ela sempre existiu. E com o tempo, as coisas só evoluíram. Mas se nós pensarmos, se nós fizermos um estudo aprofundado, comportamentos que acontecem hoje na nossa contemporaneidade, eles aconteciam há muitos anos atrás. O que modifica, lógico, é a nossa relação com a tecnologia, a relação nossa com algumas coisas, e aí isso dá um quê de contemporaneidade ou de evolução, qualquer coisa dessa ordem. Mas eu acho que o que a gente não pode perder de vista é justamente diálogo. E isso é que precisa ser sustentável, é isso que precisa ser visto de uma forma saudável. O que você orientaria para os pais? Como é que deve ser essa relação saudável? É meu filho saber quem eu sou. É eu saber quem é meu filho. É eu ter um diálogo, um jogo aberto com o meu filho, com os meus filhos, com a minha filha. É as pessoas saberem quem elas são. Então, assim, ter um momento, um espaço para isso. Então, eu acho que o que a gente não pode perder de vista, e talvez nós estamos perdendo de vista, é justamente isso. E aí atribuindo para uma coisa, atribuindo para um aparelho, atribuindo para um meio de comunicação, essa responsabilidade que é nossa família, nossos educadores. Eu vejo também uma questão assim, nós temos hoje a imersão das crianças, dos adolescentes no mundo virtual, mas nós temos consequências disso que são no mundo real. Então, não perder de vista que esse mundo real é aquele que molda muitas coisas, muitos comportamentos, e que essas relações elas precisam ser moldadas pelos responsáveis, é que é fundamental. Então, não conhecer o seu filho, perguntar com quem ele está falando, como a gente pergunta com quem ele anda na escola, quem são os amigos dele. E a gente precisa pensar assim, não existe possibilidade de uma mãe deixar seu filho sozinho em um ambiente onde circulam milhares de pessoas desconhecidas. A internet ela funciona desse mesmo jeito. Circulam por ali diariamente bilhões de pessoas desconhecidas, sem nenhum tipo de filtro daquelas que estão bem intencionadas ou não. A família precisa ficar ciente de com quem o seu filho está conversando, e existem meios de monitorar isso, né? Existem meios de assistir, além da conversa, do diálogo, que é fundamental, mas também existem recursos que podem ser utilizados pelas famílias para poder observar. E quando você coloca esse recurso e o filtro, ele tem que vir como? Geralmente é muito colocado isso, invasão de privacidade. Invasão de privacidade na criança de 8 anos? Isso? Obviamente não, né? Assim, eu acho que a gente tem... A internet ela é muito benéfica, mas como a gente já foi muito colocado, ela oferece diversos riscos. Então, quem é que vai monitorar isso? É a mesma coisa de quando você vai monitorar um tempo atrás no outro modelo de relação, né? No outro modelo de relação, você sabia onde o filho estava. Não, tá na casa do amiguinho, tá na casa de um parente. Hoje, ele está conectado com o mundo aqui, né? A partir de uma tela do celular e, às vezes, diante de jogos, por exemplo, que aí você está o caso em tempo real, da Momo, né? Da boneca do WhatsApp, que começou a viralizar na internet aí, que oferece porque, ou seja, são pessoas que estão por trás daquilo, mas mitifica isso, dá um sentido meio místico para a coisa, meio aterrorizante, mas são pessoas que estão ali por trás de um jogo como esse. Hoje, a necessidade, de enquanto pais, enquanto mães, ou enquanto responsáveis, né, por qualquer adolescente ou criança, é de ter, de algum modo, um controle disso. Monitorar, né? E aí acho que perpassa primeiro, ou seja, para monitorar e não dar um sentido de invasão de privacidade, é você ter essa proximidade e, inclusive, ser muito claro, dizer, meu filho,
meu filho, minha filha, você vai poder ter um celular, não tem problema. Porque isso, o acesso à internet também oferece, né, uma gama aí de benefícios para o desenvolvimento intelectual da criança, inclusive, e do adolescente. Mas o controle, quem vai fazer o controle, quem vai fazer com que a criança acesse de forma adequada, que o adolescente acesse de forma adequada os dispositivos e a tecnologia, a internet, são os pais. Acho que aí entra no caso papel da escola é orientar. Da sua relação saudável, né? Eu acho que quando eu emprego essa palavra relação saudável, e isso é sustentada pelo diálogo, eu acho que a resolutividade para isso está justamente entre essas duas palavras, controle e monitoramento. E, assim, não é que isso não existe e não é que isso não deve existir. Eu não sei se isso deve ser empregado desta forma. Por isso que eu estou dizendo que o diálogo é a melhor saída. Sim. Por isso que eu estou... E o que seria diálogo? O que seria uma coisa saudável? É eu saber quem é minha criança, é eu saber quem é meu adolescente. E é meu adolescente também me conhecer. Então, assim, é saber quem nós somos. E aí, quem é que permite isso? É justamente o diálogo. Porque monitoramento e controle são palavras, me permitam dizer assim, até pesadas. E aí, na adolescência, ele vai querer justamente romper com isso. Sim. A criança aceita melhor monitoramento e controle também. O adolescente não. Então, culturalmente, está inscrito nele para romper justamente com controle e monitoramento. Então, como que eu vou sustentar uma boa relação com este, que precisa me ver ainda como cúmplice e parceiro, mesmo ele escolhendo outras pessoas, e ele precisa voltar para mim o tempo todo, e eu preciso saber o que ele está fazendo. Entende que eu não estou fugindo da palavra controle e monitoramento? Eu preciso saber o que o meu de 13 anos, eu preciso saber o que meu adolescente de 16, 17 de 18 anos ele está fazendo. Sim. No entanto, o que eu estou dizendo é, ele quer e ele vai romper com essa coisa, monitoramento e controle. Então, nessa relação saudável tem que estar impregnada de confiança. Exatamente. De confiança, né? Quando os pais, seja os pais, né? Os adultos da relação, os pais, professores, orientadores, né? Tem que primeiro desenvolver nessa relação a confiança. Sim, os pais e mães que estão bem conectados no mundo real, de conexão nas nossas relações diárias, ou seja, que transmite essa confiança para os filhos, eles conseguirão, de algum modo, saber facilmente o que o filho está fazendo no mundo virtual, ou seja, a conexão do mundo real através do afeto, através da atenção, é que vai ser crucial para que o adolescente tenha confiança, inclusive, para usar uma rede social, né, e esteja, inclusive, preparado para isso, sem se expor a risco. Isso é o ponto principal, né? Se é possível estabelecer uma relação de confiança com a criança, com o adolescente, inclusive ele vai ter em nós, que somos os responsáveis por ele, vai ter em nós a referência e não vai ser influenciado por qualquer tipo de informação que ele encontre por aí. Porque muitas vezes não vai ser possível filtrar essas informações, elas vão chegar, inevitavelmente elas chegam. Mas por terem uma referência, eles não vão ser induzidos ou não vão ser influenciados a seguir aquilo que ele está acessando. E assim, só acrescentando algo que você diz, eu concordo, é nós sabermos como que eles estão pensando, porque assim, eu preciso saber, que eu acho que é o mais importante, como que o meu adolescente pensa, como que o meu adolescente pensa sobre todos esses fenômenos, sobre todos esses jogos, sobre todas essas possibilidades que acontecem justamente nesse mundo virtual. E fica bem claro assim, se as relações pessoais elas estão bem consolidadas, as demais, como as virtuais, elas não vão ter tanto impacto na vida das nossas crianças, das nossas adolescentes, né? Então é como se a gente tivesse que dizer em uma frase, assim, talvez aconselhamento é muito pesado, né? Mas se a gente tivesse que dizer em uma frase, assim, uma recomendação enquanto escola, enquanto instituição, é que pais e mães estejam conectados verdadeiramente no mundo real, no mundo dos afetos, né, com seus filhos e filhas, para que a partir disso eles utilizem como modelo para aplicar isso no uso adequado da rede social.